Voltamos com o Produtor Quer Saber, que hoje destaca as oportunidades de negócios para a fruticultura brasileira no mercado asiático. E continua aqui no estúdio o gerente de projeto Frutas do Brasil, Jorge de Souza. Jorge, toda essa feira, essa estrutura que nós comentamos aí no primeiro bloco, agora o ministro Blairo Maggi também esteve na feira. O que o ministro destacou sobre o evento e da participação brasileira nesse evento? O ministro ficou muito impressionado com o dinamismo da feira, as proporções do evento, o número de estandes, o número de empresas participantes. E no primeiro momento foi inevitável a pergunta: como é que nós não estamos aqui com um estande do Brasil? E a resposta é decorrente de que a feira ela é uma feira negocial. É uma feira onde, evidentemente, você trabalha o marketing, mas o objetivo dessa feira é gerar negócios. E nós sabemos que, embora Hong Kong seja possível vender, e a gente até já vende um pouco de frutas para Hong Kong, mas para os outros mercados regionais, como a própria China continental, a Coreia, o Japão, alguns países ali, como a Indonésia, a Malásia, nós dependemos das questões fitossanitárias. E o Brasil precisa avançar nisso. Então não adianta você ir para uma feira, montar um estande do Brasil, expor os nossos produtos e aí nós não podemos fazer negócios porque nós não temos as liberações, as aprovações fitossanitárias para vender para esses mercados. Então explicamos ao ministro e ele evidentemente compreendeu que o primeiro passo foi esse passo estratégico de fazer uma missão prospectiva para buscar informações dos mercados. O segundo passo, possivelmente, será um estande institucional, onde nós ainda não estaremos fazendo negócios, exceto para Hong Kong e Singapura, como eu mencionei, mas para, por exemplo, a China, para a Coreia, nós ainda vamos estar dependentes dessas aprovações fitossanitárias, mas nós já vamos introduzir as nossas frutas. Olha, o Brasil existe no contexto da fruticultura, temos produtos extremamente interessantes para os mercados, ou seja, nós vamos começar a criar nesses mercados consumidores uma necessidade, uma demanda potencial ali. E, evidentemente, o terceiro ponto será, à medida que a gente tem essas liberações, a gente espera que já em 2017, para a China, a gente tenha a aprovação do melão e da melancia brasileiras, que a gente possa vender para a China, aí poderemos ir com empresas, com um stand, não só institucional, mas para realizar negócios realmente. Agora, os países asiáticos estão dispostos a abrir o mercado para os produtos de outras regiões? Eu acho que essa sua pergunta ela é muito interessante, porque ela nos leva a uma reflexão do setor e o Brasil ele é apontado em todos os estudos, não só aqui locais, mas no mundo todo, como o grande celeiro da humanidade dentro dos próximos 30, 50 anos. E eu não tenho qualquer dúvida que nós seremos mesmo. No entanto, tem uma questão que eu gostaria de convidar todos à reflexão, todos que estão nos assistindo, que é como é que nós vamos participar desse mercado. Nós seremos celeiro como coadjuvantes, ou seja, como fornecedores de matéria-prima, ou nós vamos ser o celeiro do mundo participando ativamente das cadeias de valor. Porque o importante, nós sabemos que nós temos que ter uma participação em volume e temos que ter uma participação em renda nessas cadeias também. Então, diante dessa questão, e eu acho que a opção vai ser participar com valor também, nós temos que aumentar um pouco o nosso nível de ousadia para esse entendimento do mercado internacional. Mercado internacional, ele vai cada vez mais se fortalecer existem inúmeros acordos em andamento, acordos de livre comércio, sejam eles em blocos ou sejam eles de país para país, mas ele é uma via de mão dupla. Com certeza, se nós queremos vender os nossos produtos para um determinado país, esse país terá produtos similares ou não que ele vai querer vender para o nosso país também. E isso nós precisamos preparar estratégias para que isso seja feito de uma maneira harmoniosa no sentido sempre de gerar renda, de sempre gerar emprego. Ou seja, se um determinado país ele quer enviar um produto dele para o Brasil na contrapartida de uma exportação do produto agrícola, a pergunta é: existem oportunidades de fazer parcerias estratégicas onde aquilo que aparentemente é uma ameaça, porque eu vou ter um concorrente mais,
pode refletir numa oportunidade de negócio? Isso eu sei que não é simples, vai exigir dos produtores, de todas as cadeias produtivas do agronegócio, um trabalho assim bastante elaborado, mas nós temos que nos preparar para isso, porque o isolamento, sem dúvida alguma, não é a melhor opção. Agora, o produtor brasileiro, quer dizer, em relação às inovações, qualidade das frutas e apresentação do produto, mostram uma excelente oportunidade para os pequenos produtores também? Excelente. Uma das coisas que mais me surpreendeu nessa viagem foi que eu tinha uma informação de que as questões de segurança de alimentos na China não eram as melhores referências que a gente tem no mundo. E isso está mudando rapidamente, ou seja, o chinês entende a importância do alimento seguro, entende a importância da sustentabilidade, e eu acho que o nosso pequeno produtor tem todas as condições de preparar essas frutas de qualidade que serão posicionadas no terço superior do mercado para atender esse mercado. Porque nós sabemos que a fruticultura ela demanda muita mão de obra, não é fácil você produzir frutas com qualidade máxima em grandes áreas. Temos bons exemplos no setor que fazem isso, mas não é simples. E o pequeno produtor, pelas características da sua propriedade rural, ele tem todas as condições de produzir essa fruta top aí para ser enviada para o exterior. No entanto, torna-se fundamental um trabalho de preparo desse produtor. E aí eu acho que a CNA e o Senar, eles têm condições de preparar tecnicamente com seus cursos, com as suas capacitações, esse produtor para agir. E a Apex tem condições de, através das suas estruturas, criar uma cultura exportadora nesses produtores. Que junto com a associação, com a Abra Frutas, nós poderemos fazer uma articulação muito bem planejada de tudo isso e dar esta oportunidade. Eu sempre vejo que no caso do pequeno produtor, da agricultura familiar, tem aquela máxima de mas o agricultor familiar precisa agregar valor à sua produção. Ora, não existe melhor maneira de você agregar valor como você desenvolvendo, por exemplo, uma estratégia semelhante a essa que eu mencionei. Então, a agricultura dos pequenos produtores, a agricultura familiar, está convidada a participar dessa excelente oportunidade de negócio que nós teremos, não só para a Ásia, mas para exportações de frutas de uma maneira geral. Teria que organizar mais em associações para poder cumprir, por exemplo, o contrato quando tiver uma escala maior? Exatamente. Eu não vejo como avançar num programa como esse fora do associativismo, do cooperativismo. Pela condição, exatamente, você mencionou muito bem, da escala de produção. Então, nós temos que quebrar os paradigmas. Cooperativa agrícola dá certo, sim, quando ela tem um programa de gestão, quando ela tem um planejamento bem feito, ela dá certo, e nós temos que capacitar esses produtores nesses temas para que a gente fique competitivo. Agora, nós temos imagens, né, da participação lá na feira, né, algumas coisas que vocês puderam acompanhar, né, aí tem... O que é essa parte aí dessa essa parte, né? Foi uma simulação, eles estão utilizando muito nas feiras agora a questão, eles levam um chefe de cozinha para preparar os alimentos lá e estimular novas maneiras de consumo. Vou dar um exemplo para você, o nosso limão Tahiti, a lima ácida Tahiti, é pouco conhecida lá porque o pessoal não tem hábito. Muitos não sabem que dá para você fazer a nossa famosa limonada, nosso suco de limão, independentemente dos drinks, né? Então eles levam chefes para educar o consumo dessas frutas. Aí a participação de países, como pode ver, já vimos ali Equador, México agora e outros países com estandes muito bem montados, seus produtos expostos e preparados ali para vender. O Peru, que eu acho que é um exemplo de um país que, com todo respeito ao Peru, mas do ponto de vista de potencial agrícola, tem um potencial menor do que o nosso, mas que fez essa lição de casa que nós estamos falando aqui, de educação dos produtores, de articulação, de estratégias, de planejamentos, etc., fez muito bem feito e hoje está lá participando de maneira muito pontual e efetiva. Agora, as opções de logística para a Ásia são mais amplas? Eu diria que nós temos duas situações no caso de frutas. Temos algumas frutas, como posso citar aqui o melão, a melancia, o próprio limão, que existem possibilidades reais agora de envio marítimo com containers refrigerados e utilizando
o novo canal do Panamá, que vai reduzir o período de trânsito da viagem aí de 8 a 10 dias. Então a gente fica muito mais competitivo. A grande maioria terá que ser transporte aéreo. Transporte aéreo, em média, vai ser alguma coisa entre $2,30 e $2,80, dependendo do destino, por quilo de fruta. Mas se você está vendendo essa fruta lá como uma fruta qualidade top, pronta para consumo, saborosa, e posicionando naqueles distribuidores que trabalham naquele segmento de mercado que valoriza mais o produto, eu acho que nós seremos extremamente competitivos. Particularmente, eu tive a oportunidade lá de saborear algumas frutas de concorrentes nossos, e eu diria para você, por exemplo, é difícil uma manga tão saborosa como a manga brasileira. É difícil o próprio melão, a própria melancia tão saborosos quanto as frutas brasileiras. Então, eu estou muito animado e eu acho que nós vamos conquistar uma parcela desse mercado rapidamente. Ok, eu agradeço então ao gerente do projeto Frutas do Brasil, da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, Jorge Souza. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Qualquer dúvida, www.abrafrutas.org.